A Uber só existe por dois motivos. Essa gigante multinacional está presente em boa parte dos países do mundo, sustenta-se em dois pilares essenciais para o seu funcionamento. O primeiro deles é a canibalização de preços. O segundo é não ter compromisso com mão de obra. Daí porque essa decisão da Suprema Corte Britânica, que disse que motoristas não são autônomos, como afirma a Uber, e sim empregados em si, devem ser registrados e ter os seus direitos conforme a lei trabalhista britânica garantidos, vai fazer a empresa rever o seu modelo de negócio em todo o mundo. Porque essa decisão da Inglaterra pode ter um efeito cascata em outros tribunais lá na Europa mesmo, onde a matéria já está sendo analisada. E com poucas chances de reverberar aqui no Brasil. É sobre isso que eu vou detalhar no vídeo de hoje e dou as boas-vindas a você que está no canal pela primeira vez e não me conhece. Eu sou Cláudio Sena, motorista de aplicativos em Salvador desde 2016. Aproveito e convido você a já inscrever-se e ativar todas as notificações, porque assim o YouTube te avisa em primeira mão toda vez que eu publicar um vídeo como este que você está assistindo agora. Então, uma bomba de hidrogênio caiu no QG da Uber, não só lá no Vale do Silício, como na Inglaterra, no Brasil, em todos os lugares que a empresa está. A decisão da Justiça Britânica, e não foi decisão de primeira, segunda instância, foi da Suprema Corte, em determinar que a empresa reconheça como empregados 25 motoristas que tinham ajuizado uma ação em 2016, soa como a bala de prata que faz a Uber refletir a sua forma de se expandir no mundo inteiro e também de tratar motoristas e olhar para a questão tarifária também. Os juízes da Suprema Corte Britânica levaram em consideração alguns pontos que nós conhecemos bem aqui, que talvez você já tenha sido vítima. Por exemplo, não pode ser autônomo uma pessoa que não participa da elaboração de um contrato. Então, se aquele que você chama de autônomo não tem vez nem voz nesse contrato, ele é seu empregado. Outro ponto é o preço das tarifas, eles sequer são consultados. É você que é uma empresa de tecnologia e que opera um sistema de transporte gigantesco que define quanto vai cobrar do passageiro e quanto vai pagar esse motorista. Se ele não tem autonomia para definir quanto cobra pelo serviço que ele presta com o carro que é dele, ele é seu empregado. Ele não é um autônomo, como você diz. Outra coisa, Uber, essa nota aqui quer dizer que se ele chegar a 4,63, ele não serve mais, ele é sumariamente descartado. Não importa que ele tenha 10 mil avaliações 5 estrelas, mas se de repente vieram 70, 80 notas abaixo disso, ele simplesmente é banido? Não. Ele não tem autonomia sobre isso, ele é seu empregado. Outra, dona Uber, se você considera que esses índices de aceitação e recusa são determinantes para que ele permaneça na plataforma, ele perdeu a autonomia. Então, não temos uma relação de autônomo, temos uma relação de patrão e empregado. Em suma, de uma maneira irônica, foi isso que decidiu a Suprema Corte Britânica. Bom, a Uber com certeza vai tentar de todas as formas, mas dificilmente conseguirá reverter essa decisão, porque não se trata de um julgamento em primeira, segunda instância, já é na última corte de apelação da justiça inglesa. E aí, Claudião, a gente aqui como é que fica? Você percebeu que recentemente, meados do ano passado para cá, a Uber abriu mão do critério de aceitação, dos banimentos, das punições por aceitação? Se você não sabia,
pode rejeitar à vontade. Ah, mas meu Uber Pro, cabeção, Uber Pro não vale nada. A Uber já abriu mão da taxa de aceitação. E fez isso por quê? Porque foi condenada em vários tribunais aqui no Brasil a reconhecer como funcionário motorista que ajuizaram a ação porque tinham sido banidos em função da taxa de aceitação. Então, a Uber assim, apertou, ela geme. Ela dá um jeito. O lado positivo dessa decisão britânica é que, com certeza, a Uber vai rever muitos aspectos da sua política de relação com os motoristas. O temor da Uber é que essa decisão da justiça britânica tenha um efeito cascata, que em outros países da Europa, que à semelhança da Inglaterra, já analisam a questão, possam se pautar, por exemplo, no que foi decidido pela Inglaterra e adotar a mesma decisão, e isso se transforme numa bola de neve se a Uber tiver que efetivamente registrar como funcionário seus motoristas, ela simplesmente sai do mapa, deixa de existir. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero ser funcionário da Uber. Eu não quero ter a minha CLT registrada. Eu quero respeito como ser humano. Eu não quero ser tratado por um algoritmo. Eu não quero que o que diz respeito a mim, do fato de eu tirar uma foto com o óculos e o reflexo, o antirreflexo do óculos ali encandear o algoritmo e esta porra cega jogar lá no meu relatório que não reconheceu a minha foto, como aconteceu com um colega aqui em Salvador recentemente, que foi banido por causa disso. A Uber teve que revelar em juízo e foi condenada a reintegrar ele. Eu quero respeito. Eu quero que no momento que a gasolina pular agora, como pulou de 4,69, 4,59 para 5,35, esse valor seja repassado para o valor da tarifa. Porque o dono do supermercado, quando o fornecedor do extrato de tomate, que custa para ele, por exemplo, R$ 1,90, aumentar para R$ 2,50, ele não é louco, ele não é debilóide, ele não é São Francisco de Assis para ficar fazendo caridade, ficar tirando do bolso e colocar, ele está ali para ganhar dinheiro. Ele vai pegar o que ele vendia por 4, ele vai botar 4,50, 4,60. Mas a Uber, de forma irresponsável e criminosa, precifica os preços para baixo. Por isso é que eu estou feliz com essa decisão da justiça britânica. Eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Quero ver fogo no parquinho da Uber, porque só assim a empresa vai começar a se movimentar no sentido de rever a sua perversa e injusta política tarifária e também pessoal com motoristas. Esta é a minha opinião. Nos comentários você fica à vontade para dizer aquilo que você pensa. No vídeo de hoje a gente fica por aqui. Forte abraço. Tamo juntos.